Opa pessoal, eu sou o Wellington. Logo no começo da história, conhecemos Dennis, um adolescente tímido, claramente deslocado no ambiente escolar e rotulado como o típico nerd invisível da turma. Para a maioria dos colegas, ele não passa de mais um fracassado social. Seu único apoio é Rich, seu melhor amigo, que durante uma conversa na biblioteca decide dar um empurrão decisivo em Dennis. Rich o incentiva a parar de viver com medo da opinião alheia e a ser honesto sobre o que sente, alertando que, se continuar se calando, vai carregar arrependimentos pelo resto da vida. Motivado por essas palavras, Dennis resolve agir justamente no momento mais improvável, a cerimônia de formatura. Diante de toda a escola, ele pega o microfone e surpreende a todos ao confessar seus sentimentos por Beth Cooper, a garota mais desejada e popular do colégio. O choque é imediato, inclusive para a própria Beth. Embalado pela coragem repentina, Dennis transforma o discurso em uma reflexão sobre arrependimentos e decisões não tomadas, conquistando inicialmente a atenção e até o apoio dos alunos. No entanto, a situação sai do controle quando ele passa dos limites. Dennis começa a expor colegas de forma cruel, critica uma estudante rica, faz comentários pesados sobre o passado traumático do valentão da escola e ultrapassa qualquer linha aceitável ao insinuar que Kevin, o namorado de Beth, deveria assumir algo que nunca declarou. Diante do caos instalado, uma professora intervém e encerra o discurso abruptamente. Do lado de fora, o clima é de hostilidade. Os alunos encaram Dennis com raiva e desprezo. Ainda assim, a mesma professora que o interrompeu se aproxima e, de forma inesperada, comenta que, apesar de tudo ter sido um desastre, achou sua atitude ousada. Para ela, aquela coragem impulsiva trouxe lembranças da própria juventude e das loucuras que cometia quando era mais nova, especialmente das aventuras vividas dentro de um carro. Em seguida, a professora tenta acalmar Dennis, dizendo que mais cedo ou mais tarde ele encontraria alguém que o amasse de verdade. Pouco depois, Beth se aproxima dele, visivelmente desconfortável e sem rodeios, afirma que o discurso a colocou numa situação constrangedora. Ainda assim, admite que, apesar de tudo, houve um certo carinho na atitude. Nesse momento, Rich surge no meio da conversa apenas para esclarecer de forma apressada que não é gay. Dennis simplesmente ignora o comentário do amigo, mantendo o olhar fixo em Beth. Tomado pela coragem, ele tenta convidá-la para uma festa que aconteceria em sua casa naquela mesma noite. Porém, antes que Beth consiga responder, Kevin, o namorado dela, aparece exaltado e empurra Dennis com força no chão. A situação só não termina pior porque a professora Gison intervém rapidamente, impedindo que a agressão se agrave. Mesmo assim, Dennis ainda não faz ideia do caos que suas atitudes acabaram de colocar em movimento. Depois disso, Rich segue ao lado de Dennis enquanto os dois se arrumam para a festa. O nervosismo do protagonista é tão evidente que o amigo não perde a chance de provocar, dizendo que ele está suando frio e exalando puro medo. Tentando se recompor, Dennis acaba tirando a camisa, acreditando que assim ficaria mais confortável. A mãe, visivelmente apreensiva, comenta de forma constrangedora que ele estava usando sua cueca da sorte. Já o pai demonstra uma postura bem mais relaxada, aparece oferecendo champanhe aos garotos para animar o clima antes da chegada dos convidados. Antes de sair, ainda dá um conselho meio irônico para Denise aproveitar o verão enquanto pode, lembrando que o exigente curso de medicina em Stanford não deixaria espaço para festas no futuro. Para completar o constrangimento, ele comenta abertamente com os amigos do filho que havia preservativos disponíveis no quarto. Algum tempo depois, Dennis e Rich aguardam do lado de fora pela chegada das pessoas. De repente, um carro entra apressado na garagem. Beth desce acompanhada das amigas, incluindo Kemi, e entram na casa, percebendo que foram as primeiras a chegar. Logo em seguida, Beth recebe uma ligação de Kevin. Enquanto isso, Rich corre desesperado para buscar os preservativos e Denise tenta abrir uma garrafa de champanhe. O resultado é um desastre. Ele se corta, deixa o sangue escorrer e ainda acaba sujando o próprio rosto, tornando a situação ainda mais constrangedora. Beth tenta ajudá-lo e acaba se sentando sobre ele para limpar seu rosto usando waffles congelados. No entanto, ela se afasta imediatamente ao perceber a situação constrangedora que se forma. As garotas então notam a presença de preservativos espalhados pelo balcão e Therese, levando tudo na brincadeira, enche um Magnum como se fosse um balão. Logo depois, decidem ir embora. Antes de sair, Beth se inclina e dá um beijo rápido na bochecha de Dennis
Dennis, mas o clima leve se desfaz de repente com a chegada inesperada de Kevin, que aparece dirigindo um Hammer, visivelmente alterado e fora de controle. Desesperado, Dennis começa a fechar todas as janelas da casa, mas esquece a porta dos fundos escancarada. Kevin e seus amigos entram à força e partem para o confronto na cozinha, enfrentando Rich e Dennis. Pratos, garrafas e até um micro-ondas são arremessados na direção deles. Os dois conseguem escapar para o andar superior, trancam a porta e começam a vasculhar o quarto em busca de qualquer coisa que possa servir de defesa. Rich entrega a Dennis um sabre de luz de brinquedo e se esconde dentro do armário. Kevin chuta a porta com violência, mas interrompe o ataque ao reparar em um pôster de B. Cooper pendurado sobre a cama. Dennis tenta assustá-lo usando o sabre, porém a situação sai do controle quando Kevin arranca os braços de um esqueleto decorativo e passa a atacá-lo com eles. Enquanto Dennis grita por ajuda, Rich consegue escapar pela janela no último segundo. Nesse instante, Beth retorna e acerta Kevin com uma caveira, criando a distração necessária para que Danny consiga seguir Rich e fugir. Ele avista Rich agarrado à beirada do telhado, tentando se segurar, mas não demora para que ele perca a força e despenque no chão. Logo em seguida, Kevin empurra Dennis, que também acaba caindo enquanto tentam fugir. Sem pensar duas vezes, Kevin e seus amigos saltam do telhado como se estivessem em um filme de ação, determinados a continuar a perseguição. Na correria, Dennis corre para o meio da estrada e acaba sendo atropelado pelo carro de Beth. Ela e Sai agem rápido e o colocam no banco do passageiro. Pouco depois, Rich surge do nada e se joga no banco traseiro. Kevin ainda tenta impedir que o carro saia, mas Beth acelera com tudo e foge em alta velocidade. Durante a fuga, Dennis reclama da forma como Beth dirige, sem imaginar que exatamente aquele estilo imprudente acabaria salvando sua vida mais tarde naquela mesma noite. Em um momento de desespero, ele pede o celular de Beth para ligar para seus pais, mas a ligação cai em uma situação nada apropriada dentro do carro do pai. Tentando deixar um recado, Dennis não percebe que Beth já entendeu o risco. Ao notar que Kevin poderia rastrear o telefone, ela simplesmente o arremessa pela janela. O grupo então para em um posto de gasolina. Uma freada brusca faz Dennis perder o equilíbrio e cair sobre Beth, criando um momento constrangedor que ele guarda mentalmente. Dentro da loja de conveniência, Dennis e Beth tentam comprar cerveja, mas o atendente não acredita na identidade falsa apresentada. Beth então usa todo o seu charme e jogo de palavras para convencê-lo a fechar os olhos e liberar a venda, dizendo que passará um tempo depois com ela. Ao voltarem para o carro, Dennis começa a se sentir decepcionado com a atitude de Beth e comenta em voz baixa que ela não corresponde à imagem idealizada que ele tinha dela. Mesmo assim, o grupo segue viagem até uma área de floresta, onde acendem uma fogueira e começam a beber. Dennis se afasta por um tempo, mas Beth o chama de volta ao lhe oferecer uma cerveja. Apesar de um início meio desconfortável, aos poucos os dois relaxam. Mais tarde, Rich e as outras garotas se afastam, deixando Beth e Dennis sozinhos por um momento. Durante a noite, o grupo acaba chegando a um campo cheio de vacas e Tree sugere a ideia de empurrá-las enquanto dormem. A tentativa dá errado quando ela pisa em uma enorme poça de esterco, destruindo completamente seus sapatos novos. De volta à fogueira, Beth revela que ouviu o comentário que Dennis fez dentro do carro. Ele tenta contornar a situação, dizendo que acredita que ela poderia agir de forma diferente. Depois da confusão com a vaca, Dennis e as meninas decidem ir embora, sem querer levar o cheiro do esterco para dentro do carro. Beth, por outro lado, obriga Rich a tirar os sapatos sujos, ameaçando deixá-lo para trás se não obedecer. Em seguida, ela assume o volante e passa a dirigir de maneira imprudente, com os faróis apagados, quase batendo de frente com outro veículo e ainda raspando em um carro estacionado. Para completar o caos, Rich observa horrorizado quando reconhece o próprio pai descendo de um carro próximo, ainda com as calças abaixadas, tornando a situação ainda mais constrangedora. Quando Dennis tenta descer do carro, Beth o alerta para não fazer isso e, sem esperar resposta, acelera mais uma vez, levando todos direto para uma festa na casa de Valley. Assim que chegam, o grupo acaba se dispersando
Pouco tempo depois, Dennis é abordado por Greg e levado para um cômodo afastado. Greg, um valentão grande e intimidador, surpreende ao revelar que sofreu abusos no passado e que boa parte de seu comportamento violento acontece durante episódios de raiva incontrolável. Em um raro momento de fragilidade, ele abraça Dennis com emoção, agradecendo por finalmente ter alguém disposto a ouvi-lo. Após se separarem, Dennis se reencontra com Rich e os dois percebem algo perturbador. O treinador de ginástica da escola está flertando descaradamente com um grupo de adolescentes. Logo em seguida, eles dão de cara com Pat, a ex-namorada de Dennis, acompanhada de sua amiga Victoria, que os alertam que Kevin está no andar de cima. Tomados pelo pânico, Dennis e Rich tentam sair dali, mas acabam cruzando com Beth e Cammy, atraindo a atenção de Valley e principalmente de Kevin. Sem demora, Kevin e seus amigos, conhecidos como a Brigada Psicótica, cercam a dupla e os arrastam para fora da sala. Beth, tomada pela fúria, abandona a casa em silêncio. Kevin se prepara para enfrentar Dennis, incentivado tanto por seus amigos quanto pelo treinador. Mesmo tentando evitar a briga, Dennis acaba levando um soco no nariz. Ao ver a cena, Greg não hesita, corre para defender o amigo, parte para cima de Kevin e seus comparsas e ainda acerta o treinador no processo. Kevin, porém, se recupera rápido, empurra Greg contra uma mesa e se vira novamente para atacar Dennis. É nesse instante que Beth surge de forma inesperada, fazendo uma entrada triunfal ao atravessar a parede da casa com o próprio hammer de Kevin. Quando Greg consegue se levantar, ele derruba Kevin, criando a brecha perfeita para a fuga. Beth assume o volante e leva o grupo para longe dali, até um lugar seguro. Ainda abalado, Dennis repreende Beth pelo rumo completamente fora de controle que a noite tomou. Sem se deixar afetar, ela os conduz até a escola, entra sorrateiramente usando uma chave das líderes de torcida e os leva até o auditório. Lá, as meninas fazem uma apresentação improvisada de torcida para animar Dennis. Para surpresa de todos, Rich, que faz questão de afirmar sua masculinidade, acaba entrando na brincadeira e participando da coreografia. Depois da dança, Beth sugere que todos se lavem nos vestiários para se recompor. Dennis fica claramente constrangido com a situação quando vê Beth se trocando na sua frente e demora a relaxar, enquanto Beth tenta incentivá-lo a se soltar e aproveitar o momento. Justo quando Dennis começa a se sentir mais à vontade, a tranquilidade é quebrada mais uma vez. Kevin e seus amigos aparecem novamente, determinados a estragar o resto da noite. Rich reage rápido e salva Dennis ao partir para cima de Kevin e do grupo usando toalhas molhadas como chicotes improvisados. Enquanto isso, Dennis foge com as garotas, deixando Rich para trás. Nas escadas, Rich leva vantagem na briga, consegue dominar Kevin sem muita dificuldade e logo se junta novamente ao restante do grupo que o aguarda já com suas roupas. Eles deixam a escola às pressas e durante o trajeto, Dennis e Beth começam a discutir sobre quem realmente foi o responsável pelo caos daquela noite. Dennis relembra que tudo começou quando Beth apareceu em sua casa e Cammy admite, sem remorso, que fizeram isso apenas porque acharam que seria divertido. Alheia à discussão, Therese entrega um absorvente para Denise estancar o sangramento do nariz. Com o carro seguindo viagem e os outros começando a cochilar, Beth pede desculpas pelo comentário de Cammy, mas também observa que Denise está com um cheiro nada agradável. Ela sugere que ele tire a camisa e a deixe ventilar pela janela. No entanto, a peça acaba escapando enquanto o carro está em movimento. Eles param para procurar a camisa, rindo da situação e zombando da cueca da sorte de Dennis, até que Beth lhe entrega um poncho para vestir. Quando finalmente localizam a camisa, um guaxinim aparece e a pega antes deles, obrigando o grupo a correr de volta para o carro para se esconder. Temendo que Kevin ainda esteja por perto, eles entram rapidamente no veículo e seguem viagem até uma cabana que pertence ao pai de Therese, um lugar onde ele costuma se refugiar para evitar a esposa. Com o amanhecer se aproximando, Beth e Dennis saem para observar o nascer do sol, aproveitando um raro momento de calma depois de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Rich fica dentro da cabana brincando com uma espingarda pendurada na parede, tentando imitar John Wayne. A cena acaba divertindo as meninas, embora pelos motivos errados, já que elas continuam convencidas de que Rich é gay. Rich insiste que não é, senta-se entre as duas e tenta se defender. As meninas provocam, dizendo que ele não reagiu às situações anteriores na escola, e Rich argumenta que isso foi apenas por respeito. Elas não se convencem e continuam zombando dele
dele, fazendo brincadeiras exageradas, lambendo um doce na frente dele só para deixá-lo desconfortável, o que claramente funciona. No fim, os três acabam indo para o quarto, mas a falta de experiência de Rich transforma o momento em algo desajeitado e rápido, o que deixa o episódio constrangedor. As meninas finalmente admitem que Rich não é gay, apenas inseguro e inexperiente, encerrando a discussão com risadas. Do lado de fora, Beth pergunta a Dennis se ele ainda sente algo por ela. Ele responde que sim, embora confesse que ela acabou sendo bem mais intimidadora do que ele imaginava. Beth então reflete que quando Dennis pensar nos anos de colégio, provavelmente tudo se resumirá àquela única noite, e admite o medo de que seus melhores dias já tenham ficado para trás. Dennis tenta confortá-la, dizendo que acredita que ela ainda terá uma vida extraordinária, mesmo que marcada por um certo caos. Depois de tudo o que viveram, Dennis finalmente beija a garota que sempre idealizou. Já em frente à casa dele, seus pais avaliam os danos causados por Kevin. Ao descer do carro, Dennis é recebido pela mãe, que cuida dos cortes em seu rosto antes de entrar para preparar panquecas. O pai, apesar de satisfeito por ver o filho ter aproveitado a noite, deixa claro que ainda haverá consequências. Mesmo assim, Dennis afirma que tudo valeu a pena. Antes de partir, Beth deseja boa sorte a ele na faculdade. Dennis se despede com um beijo na bochecha, mas ela o puxa de volta e o beija de verdade, de forma intensa, fazendo com que ambos se emocionem. Brincando, Dennis promete que, se ainda estiverem solteiros no reencontro da turma, ele se casará com ela. Enquanto observa Beth se afastar, Rich finalmente confessa a Dennis que talvez esteja começando a se entender melhor e admite a possibilidade de ser gay. Os dois entram em casa e o filme se encerra com Dennis reconhecendo em pensamento que não pretende esperar até o reencontro para procurar Beth novamente. E chegamos a mais o fim de um resumo. Se curtiu, deixa o like que amanhã uma dessas três meninas vai aparecer para você. Se inscreva no canal e até a próxima!